Pessoal, vamos dar o início então ao nosso curso de contabilidade. E antes do curso propriamente dito, vou falar um pouquinho, que é essa nossa primeira aula, sobre essa contextualização da contabilidade brasileira, as modificações que ocorreram a partir da Lei 11.638, que colocou o Brasil alinhado com a contabilidade internacional. Vamos lá então. Então, introdução ao curso de contabilidade, e esse curso será todo baseado no meu livro, e esse assunto eu também abordo no apêndice 2 do meu livro de contabilidade. Vamos lá, contabilidade no Brasil. Eu coloquei aqui todos de onde sempre existiu, né, desde os anos 70 até 2007, quem influenciou a contabilidade brasileira do ponto de vista de normas ou de legislação. A base da contabilidade brasileira é a Lei 6.404, que é a chamada Lei das Sociedades Anônimas, que faz parte do arcabouço da legislação comercial brasileira, do Código Comercial brasileiro. E essa lei, apesar de ser uma lei para as empresas, sociedades anônimas, é considerada a base da contabilidade brasileira. Por quê? Esta lei tem 300 artigos. Quase metade desses artigos falam sobre demonstração financeira, falam sobre contabilidade e assuntos que têm a ver com demonstração e contabilidade, né? O Brasil tem cerca de 6 milhões de empresas hoje, né? Sociedades anônimas, um pouco mais de 100 mil. Por que é que uma lei que foi feita para a sociedade anônima influencia toda a contabilidade brasileira? Eu coloquei para vocês aqui na sequência, você pode ver no slide aí, que em 1977 o regulamento do imposto de renda passou a adotar a lei das SA no que diz respeito às exigências de como as demonstrações financeiras tinham que ser apresentadas para quem fizesse declaração do imposto de renda. Empresa que faz declaração de imposto de renda, portanto que faz opção do lucro real, essas empresas, em vez do regulamento do imposto de renda legislar sobre o tema de novo, né, o regulamento do imposto de renda se apoiou na lei comercial. Eu vou citar até para você aqui o artigo, está na sequência aqui, ó. Está lá, o artigo 274, ó, diz que, perceba aqui, ó, o regulamento de imposto de renda, chamado de RIR, né, RIR, no seu artigo 274, diz que as demonstrações, balanço patrimonial, ó, demonstração de resultado e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, deve ser feita em observância, ó, no que está disposto na lei comercial. Que lei comercial? A lei comercial é a Lei 6.404. Perfeito? Muito bem. E a partir daí, então, é que essa Lei 6.404 e tudo que está nela, que fala sobre demonstração financeira ou contabilidade, ganhou força. Por isso que ela se transformou digamos assim, na base da contabilidade. Porque o imposto de renda que deu dimensão a ela, fazendo com que empresas limitadas, né, ou qualquer outro tipo de empresa que tenha que fazer demonstração financeira, que tenha que declarar imposto de renda, portanto fazer demonstração financeira, o fizesse de acordo com a lei comercial. CVM também baixou resoluções nesse tempo todo. CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, criada em 77, para regular o mercado de oferta pública, né, de ações. Então, toda a sociedade anônima que quer vender ações na Bolsa de Valores ou no chamado mercado de balcão, que é o mercado mais restrito no âmbito das financeiras, essas empresas SA não podem vender ações pura e simplesmente porque são SA. Tem que pedir autorização e ter um projeto de abertura de capital aprovado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Se submeter às regras da CVM. E a CVM tem poderes para legislar especificamente para essas empresas. E a CVM também, desde 76 até 2007, baixou muitas resoluções e muitas delas que afetaram contabilidade.
Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. É um conselho de classe. E ganhou força. Não, aliás, como todo conselho de classe, baixa instrução para os seus profissionais. Né? Então, desde sua fundação em 45, baixou uma série de normas dirigida ao profissional. Não às empresas, mas ao profissional. Banco Central tem autoridade legal para regular o quê? O sistema financeiro. SUSEP, a companhia de seguro. Agências reguladoras, ANP, as empresas que atuam no segmento de petróleo. Anatel, telecomunicações, ANEEL, energia elétrica e outras agências reguladoras. Tanto o Banco Central quanto o SUSEP, quanto as agências que têm poder sobre esses segmentos de mercado, também, em algumas resoluções, instruções e orientações, influenciaram a contabilidade desses últimos anos. Né? O IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, que era chamado Instituto Brasileiro de Contadores, é um órgão eminentemente técnico, que foi usado pelo Poder Legislativo e por todas essas entidades para emitir pareceres. E, graças a Deus, muitas dessas entidades, quando precisavam legislar sobre contabilidade, pediam um parecer do IBRACON, e esses pareceres viravam, então, uma resolução. Né? Mas, enfim, infelizmente, muitas dessas resoluções eram conflitantes com a lei e umas com as outras. A contabilidade brasileira vivia nesse contexto de confusão. Né? Já comentamos aqui, como o regulamento do imposto de renda se apoiou na lei comercial. E o que aconteceu então no mundo e no Brasil e como estamos hoje? Eu coloquei aqui para você uma cronologia da contabilidade internacional e no Brasil. Em vermelho, eu coloquei para você aqui os eventos lá fora. Em 73 foi criado o chamado IASC, em 2001 o IASB. No slide seguinte, eu coloquei para você o significado. IASC, International Accounting Standard Committee. Né, que foi criado em 73 por 10 países listados aí. Com que objetivo? Por entidades particulares, privadas, né, ligadas a contadores, com o objetivo de criar uma chamada contabilidade internacional. Moçada, contabilidade é a linguagem dos negócios. Se uma empresa precisa fazer negócios com outra num país, já precisa conhecer bem essa outra empresa, a dimensão dessa outra empresa. Se eu vou comprar alguma coisa, será que ele tem capacidade de me fornecer? Se eu vou vender, será que ele tem capacidade de me pagar? Ao analisar as demonstrações contábeis, especialmente o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, a gente percebe a dimensão e percebe a situação financeira e patrimonial dessa entidade com quem a gente quer se relacionar, seja comprando ou seja vendendo. Por isso, contabilidade é a linguagem dos negócios. Com a globalização, com a internet, com o mundo pequeno, esse grande fluxo de negócios e de dinheiro no mundo inteiro, se fez absolutamente imprescindível uma mesma linguagem contábil, para que os países e as empresas pudessem entender melhor o universo econômico financeiro uma das outras. Né? Concessão de crédito internacional, leasing internacional e tudo mais. Em 73 então foi criado esse embrião com esses 10 países. Em 2001 esse board mudou de nome, mudando seus procedimentos, e nessa altura já com 100 países. Né? As primeiras normas eram chamadas de IAS, está aqui, ó. E agora as normas que você conhece e pesquisa na internet, ouve falar, são chamadas IFRS. Então essas são as normas mudaram apenas de nome. O que era IAS passou a se chamar IFRS. E essas são as chamadas normas internacionais de contabilidade. Né? No Brasil, nós aqui em 76 promulgamos a lei das SA, em 77 o regulamento de imposto de renda deu força a essa lei, usando ela como referência para a demonstração financeira. Muitos anos depois, em 2000, a CVM apresentou um projeto de lei para alterar, para harmonizar, para alinhar a Lei 6.404 às normas internacionais de contabilidade. Esse projeto ficou dormindo de 2000 até 2007, um pouquinho antes, já antevendo que essa mudança teria que acontecer
entidades criaram o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, já vou falar sobre eles. Mas o fato importante foi em 2007. Aqui. Em 2007 foi promulgada a Lei 11.638, 28 de dezembro, finalzinho de 2007, porque o presidente Lula foi em Davos, um evento internacional, e foi pressionado, né, pelos países mais ricos, com quem o Brasil queria mais negócios, né, a aprovar essa lei. Ele voltou ao Brasil e deu pressão, e essa lei foi aprovada a toque de caixa no finalzinho de 2007. Com erros, porque esse projeto de lei não foi discutido adequadamente. Em 2008, a medida provisória corrigiu os erros da Lei 11.638 e implementou mais algumas mudanças que foram esquecidas naquela oportunidade. Essa medida provisória virou lei, é a Lei 11.941, por isso que os editais todos citam que o concurseiro tem que conhecer a Lei 11.638 e a Lei 11.941. Essas duas leis, né, é que, de fato, alteraram a Lei 6.404, alinhando a contabilidade brasileira à contabilidade internacional. Por último, para fechar bem o tema, a Lei 12.249 é uma lei federal, deu poderes ao Conselho Federal de Contabilidade para emitir normas técnicas contábeis, né? E isso é que foi bacana, porque o Conselho Federal de Contabilidade ele emitia normas para o profissional. Essa lei deu poderes para emitir normas contábeis e todos teriam que adotar essas normas. E foi essa lei que, de fato, transformou todas as mudanças, as normas criadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em normas legais, né? 2010, por último, foi obrigatório, né, a adoção no Brasil por todas as empresas dessas normas internacionais. Então veja bem, olha aqui, ó. No Brasil, a Lei 6.404, alterada pela Lei 11.638, né? Olha só, olha o que foi introduzido na Lei 6.404, que as normas expedidas pela CVM, que se refere ao artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. É a primeira vez que uma lei brasileira se reporta a um padrão internacional. Então, foi aqui que os legisladores brasileiros e os normalizadores brasileiros ganharam força para olhar para as normas internacionais. Foram obrigados a fazer por essa mudança legal. A lei, como eu falei, 12.249 de 2010, olha só. São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade regular acerca dos princípios contábeis e editar normas brasileiras contábeis de natureza técnica e profissional. Então veja bem, a partir desta lei é que o Conselho Federal ganhou forças, né, para tornar obrigatória as normas internacionais de contabilidade no Brasil. Para fechar, o que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado lá em 2005, antevendo essa necessidade de um comitê para traduzir as normas internacionais e adequá-las ao Brasil. A APIMEC, a Abrasca, a Bovespa, o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, FIPECAF, essas entidades primeiramente se uniram, criaram o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, antevendo a necessidade de um board brasileiro. Então, o CPC é como se fosse o IASB brasileiro. Essas entidades convidam uma série de outras entidades, né, a participar desse processo de discussão da tradução das normas internacionais, da adequação, abrem para audiência pública, e aí toda a sociedade pode participar, fecham a audiência pública, então aprovam um pronunciamento técnico, que tem um número, CPC 01, CPC 02, CPC 03, e aí este pronunciamento é aprovado por quem? Pela CVM, que tem poderes legais para isso, pelo Conselho Federal de Contabilidade, que ganhou poderes com a Lei 12.249, e aí quando o CVM, que já tinha poderes lá pela Lei 11.638, e recentemente o CFC ganhou o poder de também editar normas técnicas, quando essas duas entidades aprovam um pronunciamento discutido por uma entidade que não tem força legal, né, que não tem, digamos assim, que não é o poder legislativo, aí as normas viram normas de adoção obrigatória no país, né? Vamos dar uma olhadinha no site para terminar esse módulo. Aqui está o site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, cpc.org.br. Aí você entra aqui, ó, pronunciamentos. Repara aqui, ó, olha aí, ó, CPC 01
02, 03. Então você entra aqui, ó, demonstração de fluxo de caixa. Aí, ó, pronunciamento. Aí você entra aqui, ele vai abrir o pronunciamento para você. Pronto, aqui está toda a especificação bonitinha, detalhamento de como deve ser elaborado o fluxo de caixa. Perfeito? Você entra aqui, ó, demonstrações financeiras. É o CPC 26. Ó. Se você entrar aqui no CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. Aí, ó. Aí você vai ver aqui tudo sobre, ó, as demonstrações contábeis. Regime de competência, ativo circulante, passivo circulante, demonstração de resultado, de mutação do patrimônio líquido, notas explicativas. Então nós temos CPCs para todos os assuntos, todos os assuntos. Perceba, olha só. Né? 1. Redução ao valor recuperável. 3, fluxo de caixa. 4, intangível. Olha aí, ó. 5, parte relacionada. 6, arrendamento mercantil. E assim sucessivamente. Todos os temas que diz respeito à contabilidade estão detalhados em normas. Você não precisa se preocupar em entrar nesse site nem estudar essas normas. São milhares de páginas de difícil entendimento muitas vezes. Nosso curso aqui ele vai estar de maneira bem objetiva, tratando todos os temas, o que você precisa saber sobre cada norma dessa, como tem caído nas provas de concursos recentes. Né? Não, isso aqui eu entrei só por curiosidade, só para você entender, né? Que orientação nós estamos dando ao nosso curso, ao nosso livro absolutamente atualizado, né? E ao nosso curso. Muito obrigado pela sua atenção e assista às aulas seguintes e na próxima aula começamos efetivamente o nosso curso de contabilidade.